Bom dia! Começando mais uma leitura maravilhosa desse livro aqui, A Dieta da Mente, Dr. David Perlmutter. Descubra os assassinos silenciosos do seu cérebro. E eu já começo pedindo o quê? Já vem, deixa o seu like, né? Coloca um comentário, coloca um coração. Isso faz com que o robô. Gente, eu queria falar uma coisa aqui com vocês, rapidinho, antes de a gente começar a leitura. Agora que a gente começou a ter acesso à inteligência artificial com esse nome, né? Mas vocês já pararam para pensar que há muitos anos a gente lida com inteligência artificial, só que a gente chamava ela de Google. A gente perguntava tudo para o Google. O que que é o Google? É uma inteligência artificial. Então, muitas vezes a gente fica reticente, né? Eu percebi isso quando uma amiga me falou: eu não consulto, eu não trabalho com com inteligência artificial de forma alguma. Eu falei para ela, de forma alguma? Você nunca fez uma pesquisa no Google, né? Que ela falou que ela era contra a inteligência artificial. E eu sou um pouco dividida nessa história, porque eu acho que a inteligência artificial me ajuda muito em algumas tarefas operacionais que eu tenho que fazer para a minha empresa, e que muitas vezes eu ficar ali horas e horas numa planilha inserindo dados é uma coisa que eu não tenho esse tempo. Então, eu jogar os dados na inteligência artificial e ela me cuspir uma planilha perfeita, claro que eu tenho que dar uma verificada, igual um estagiário, mas me ajuda. Ou enfim, eu nem sei porque que eu comecei a falar de inteligência artificial aqui agora, mas é isso. Se você gosta do meu trabalho, gosta das minhas reflexões, provavelmente você vai adorar o curso Destrave, onde exatamente eu destravo essas, essas coisinhas, tipo esse negócio da inteligência artificial, tipo coisinhas assim que às vezes a gente fica resistindo a uma coisa. Ah, eu não quero consumir proteína de soja. Ah, eu não quero consumir isso. Ah, eu não quero consumir aquilo. Às vezes tem um caminho mais fácil, tem um caminho mais prático para você olhar para isso. Você, ah, eu não quero, sabe? E é exatamente dentro do Destrave a gente fala sobre isso. Mas vamos começar a nossa leitura de hoje, 15 minutos por dia, e vamos lá. Estamos na página 76. Ah, eu já sei por que que eu comecei a falar da inteligência artificial. Para dizer que o YouTube, olha que louco. O YouTube é uma inteligência artificial que controla o YouTube. É uma inteligência artificial. Então, quando você deixa seu like, deixa seu comentário, você está falando para essa inteligência artificial que você gosta desse conteúdo, e daí a inteligência artificial vai te mandar mais conteúdos assim, certo? A inteligência artificial já está na nossa vida há muito tempo e a gente não sabia esse nome dela. Então vamos começar a cronometrar agora. Valeu. Página 76. Os processos inflamatórios, que a essa altura você já sabe, que são a base de muitos problemas cerebrais, podem ser iniciados quando o sistema imunológico reage a uma substância no corpo do indivíduo. Quando os anticorpos do sistema imunológico entram em contato com uma proteína ou um antígeno ao qual o indivíduo é alérgico, causam um efeito cascata inflamatório, que libera uma série de substâncias químicas nocivas chamadas citocinas. A sensibilidade ao glúten, especificamente, é causada por níveis elevados de anticorpos contra a gliadina, que compõe o glúten. Quando o anticorpo se combina com essa proteína, criando um anticorpo antigliadina, genes específicos são ativados em um tipo especial de célula imunológica do corpo. Uma vez ativados esses genes, citocinas inflamatórias aumentam, podendo atacar o cérebro. As citocinas são fortes antagonistas do cérebro, danificam tecidos e tornam o cérebro vulnerável a disfunções e doenças, sobretudo se o ataque é contínuo. Outro problema dos anticorpos antigliadina, que vem sendo descrito há décadas, é que eles podem se combinar diretamente com proteínas específicas encontradas no cérebro, que se parecem com a proteína gliadina presente em alimentos com glúten. Mas os anticorpos antigliadina não sabem distinguir uma da outra. Uma vez mais, isso leva à formação de novas citocinas inflamatórias. Considerando tudo isso, não é de surpreender que níveis elevados de citocina sejam encontrados no Alzheimer, no Parkinson, na depressão, na esclerose múltipla e até no autismo. Uma vez mais, pesquisas mostraram que algumas pessoas erroneamente diagnosticadas com ela, a esclerose lateral amiotrófica, simplesmente são sensíveis ao glúten. Retirá-lo da dieta elimina os sintomas. Como relatou em 1996, num artigo da revista Lancet, o Dr. Marius Radvillasio, do Royal Hallamshire Hospital, em Sheffield, na Inglaterra.
um dos mais respeitados pesquisadores na área de cérebro e sensibilidade ao glúten. Os nossos dados sugerem que a sensibilidade ao glúten é comum em pacientes com doenças neurológicas de causa desconhecida. Isso pode ter significância etiológica. A formulação do Dr. Radvis Low, nome muito complicado, é especialmente conservadora para alguém como eu, que lida diariamente com complexos transtornos cerebrais de causa desconhecida. Ainda mais considerando que cerca de 99% das pessoas cujos sistemas imunológicos que reagem negativamente ao glúten nem sequer sabem disso. O Dr. Radis Laszlo afirma que a sensibilidade ao glúten pode ser primordialmente e às vezes exclusivamente uma doença neurológica. Em outras palavras, quem tem sensibilidade ao glúten pode ter problemas nas funções cerebrais, sem ter qualquer tipo de problema gastrointestinal. Gosto da maneira como o Dr. Radvis Low e seus colegas colocaram os fatos em um texto de 2002 para o Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, intitulado Gluten Sensitivity as a Neurological Illness, a sensibilidade ao glúten como doença neurológica. Levou-se quase 2.000 anos para reconhecer que uma proteína alimentar comum, introduzida na dieta humana de forma relativamente tardia em termos evolutivos, cerca de 10.000 anos atrás, pode produzir doenças no ser humano não apenas no intestino, mas também na pele e no sistema nervoso. Inúmeras manifestações neurológicas de sensibilidade ao glúten podem ocorrer sem envolvimento do intestino, e por isso os neurologistas precisam se acostumar com as manifestações neurológicas mais comuns e as formas de diagnosticar a doença. Além disso, a conclusão do artigo resume de forma brilhante essas descobertas, reiterando afirmações feitas em artigos anteriores. A sensibilidade ao glúten pode ser mais bem definida como um estado de reatividade imunológica aumentada em pessoas geneticamente suscetíveis. Essa definição não pressupõe relação com o intestino. É um conceito historicamente errado que a sensibilidade ao glúten seja vista, sobretudo, como uma doença do intestino delgado. Como você já sabe, eu deixei de recomendar testes de sensibilidade ao glúten, porque é melhor supor que se é sensível ao glúten e evitá-lo totalmente, mesmo que você não tenha doença celíaca e seus testes passados de sensibilidade ao glúten já tenham dado negativo. Em 2015, o Dr. Fasano, de Harvard, publicou um artigo marcante com um grupo de colegas de outras instituições, entre elas o Naval Medical Center, a Universidade de Maryland e a Faculdade de Medicina de Johns Hopkins. No estudo, liderado pelo Dr. Justin Holland, da Marinha, demonstraram como a gliadina pode provocar enorme caos, podendo até ser culpada por transtornos autoimunes e câncer. Resumindo, a gliadina desencadeia a produção de outra proteína, chamada zonulina, que destrói o revestimento do intestino, aumentando a permeabilidade. Estando este comprometido, substâncias que deveriam permanecer no intestino vazam para a corrente sanguínea, estimulando processos inflamatórios. A descoberta dos efeitos da zonulina no corpo inspirou os pesquisadores a procurar males caracterizados pela permeabilidade intestinal. E que surpresa! Isso levou à descoberta de que a maioria das doenças autoimunes, entre elas a doença celíaca, o diabetes tipo 1, a artrite reumatoide, a esclerose múltipla e a doença intestinal D2, doença inflamatória intestinal, DII, se distinguem por níveis anormalmente elevados de zonulina e intestino permeável. A zonulina é tão poderosa que quando os cientistas expõem animais a essa toxina, eles desenvolvem quase imediatamente diabetes tipo 1. A toxina induz o intestino permeável e os animais começam a produzir anticorpos para ilhotas de Langerhans, células responsáveis pela produção de insulina. O estudo de Fasano conclui: a exposição à gliadina induz um aumento da permeabilidade intestinal em todos os indivíduos, independentemente de terem ou não a doença celíaca. Isso significa que todos nós, sendo ou não celíacos, possuímos algum nível de sensibilidade ao glúten. A proteína gliadina contida no glúten provoca um efeito cascata no intestino, que pode resultar em intestinos permeáveis, com relevantes implicações adversas para a saúde futura. Desde a primeira edição desse livro, diversos estudos surgiram, demonstrando ainda mais a correlação entre o glúten e especificamente a proteína gliadina,
uma maior permeabilidade do intestino, que sabemos é um mecanismo fundamental para o aumento dos processos inflamatórios. Esses estudos confirmaram repetidamente que a sensibilidade não celíaca ao glúten é real e muito mais disseminada do que jamais imaginamos. A tal ponto que, em 2016, a Fundação para a Doença Celíaca declarou a sensibilidade não celíaca ao glúten uma condição em si mesma, diante das evidências físicas crescentes de ativação do sistema imunológico e danos intestinais em pessoas que consomem trigo sem doença celíaca ou alergia. E essa condição afeta 6 vezes mais pessoas que a doença celíaca. É uma afirmação que se junta a outro estudo demonstrando que as pessoas sem doença celíaca podem, de fato, exibir marcadores de danos às células intestinais, relacionados a uma forte ativação imunológica sistêmica. O estudo foi comandado por ninguém menos do que pesquisadores do renomado Centro Médico da Universidade de Colômbia. Daí tem aqui um quadro que mostra a medição da permeabilidade do intestino. Uma das maneiras de testar o intestino permeável é procurar lipopolissacarídeo, LPs, no sangue. Os LPs, o LPS, na verdade, LPS, já LPS. O LPS é uma combinação de gordura e açúcares encontrada na membrana exterior de certas bactérias do intestino. Serve para proteger essas bactérias de modo que não sejam digeridas pelos sais biliares na vesícula biliar. Esse tipo de bactéria é abundante no intestino, chegando a representar 50 a 70% da flora intestinal. Mas o LPS induz uma violenta reação inflamatória no ser humano, tão violenta que também é considerada uma endotoxina, ou seja, uma toxina que vem de dentro. Experiências feitas com animais em ambientes de laboratório para fins de pesquisa de condição tão diversas quanto Alzheimer, esclerose múltipla, transtornos inflamatórios do intestino, diabetes, Parkinson, artrite reumatoide, lúpus, depressão e até mesmo autismo, usam o LPS por causa da sua capacidade de apertar rapidamente o botão da inflamação no organismo. Normalmente, bloqueia-se a entrada do LPS na corrente sanguínea por meio de junções estreitas que existem entre as células que revestem o intestino. Mas, como você pode imaginar, quando as células intestinais ficam permeáveis e essas junções são comprometidas, o LPS consegue ingressar na circulação sistêmica, onde pode causar danos e estimular processos inflamatórios. Os níveis de LPS no sangue não apenas indicam inflamações em geral, mas também permeabilidade do intestino. Em pacientes com Alzheimer, depressão e até autismo, muitas vezes os níveis de LPS são elevados. Antes de entrar em maiores detalhes sobre a sensibilidade ao glúten, vamos compreender com mais clareza como viemos a entender a doença celíaca, a versão mais extrema da sensibilidade ao glúten. A doença celíaca ao longo dos séculos. Embora a relação entre a sensibilidade ao glúten e as doenças neurológicas tenham merecido pouquíssima atenção da literatura médica, podemos traçar um fio condutor de conhecimento acumulado que remonta a milhares de anos, num tempo em que a palavra glúten nem sequer fazia parte do nosso vocabulário. Percebe-se que as evidências já vinham se acumulando, mas só nesse século fomos capazes de documentá-las. O fato de podermos finalmente identificar um elo entre a doença celíaca, que é a reação mais forte ao glúten, e os problemas neurológicos tem consequências para nós, inclusive aqueles que não sofrem da doença celíaca. O estudo de pacientes celíacos nos permitiu observar de perto os mais perigosos, os perigos reais do glúten. Permaneceram recônditos e silenciosos por tanto tempo. A doença celíaca pode parecer nova, mas as primeiras descrições dessa desordem datam do século I depois de Cristo, quando um dos mais notórios médicos da Grécia Antiga, Areteu de Capadócia, escreveu a respeito em um manual da medicina que abordava diversas condições, inclusive anomalias neurológicas como a epilepsia, dores de cabeça, vertigens e paralisia. Areteu também foi o primeiro a usar a palavra celíaco, que quer dizer abdominal em grego. Ao descrever a doença, ele disse: o estômago, sendo o órgão digestivo, labuta na digestão quando a diarreia domina o paciente. E se, além disso, o sistema geral do paciente for debilitado pela atrofia do corpo, a doença celíaca de natureza crônica é formada. No século XIX, o termo sprue foi introduzido na língua inglesa, vindo do holandês sprawn, que significa diarreia crônica, um dos sintomas clássicos da doença celíaca. O Dr. Samuel J. Guy, pediatra inglês, foi um dos primeiros a reconhecer a importância da dieta no tratamento dos pacientes celíacos.
Ele fez a primeira descrição moderna do problema numa palestra num hospital de Londres, em 1887, observando: se há uma forma de curar o paciente, deve ser por meio da dieta. Na época, porém, ninguém era capaz de apontar qual era o ingrediente culpado. Por isso, as mudanças de dieta recomendadas na busca por uma cura passavam longe do ideal. O Dr. Key, por exemplo, vetava frutas e vegetais que não representariam problema, mas autorizava fatias finas de pão torrado. Ele ficou particularmente tocado pela cura de uma criança alimentada com uma medida diária dos melhores mexilhões holandeses, mas que teve uma recaída quando acabou a temporada de mexilhões. Talvez a criança tenha voltado a comer torradas. Nos Estados Unidos, a primeira discussão a respeito do problema foi publicada em 1908, quando o Dr. Christian Herter escreveu um livro sobre crianças com doença celíaca, que ele batizou de infantilismo intestinal. Como outros já haviam notado, ele escreveu que aquelas crianças não se desenvolviam e acrescentou que elas toleravam gorduras muito melhor do que carboidratos. Então, em 1924, Sidney V. Haas, um pediatra americano, relatou efeitos positivos de uma dieta à base de banana. Obviamente, a causa da melhora não eram as bananas, e sim o fato de a dieta de bananas não conter glúten. Embora seja difícil imaginar que tal dieta pudesse resistir ao teste do tempo, ela continuou popular até a causa real da doença celíaca ter sido determinada e confirmada. E se isso levaria 2 décadas, até os anos de 1940, quando o Dr. William Karel Dick, um pediatra holandês, encontrou uma ligação com a farinha de trigo. Àquela altura já se suspeitava havia tempo que os carboidratos em geral, mas só quando uma observação de causa e efeito pode ser feita com o trigo. Especificamente, é que se viu a relação direta. E como essa descoberta foi feita? Durante a fome que graçou na Holanda em 1944, o pão e o trigo escassearam, e o Dr. Dick notou uma redução drástica da mortalidade entre crianças afetadas pela doença celíaca. Mais de 35% era para praticamente zero. O Dr. Dick também relatou que, assim que o trigo voltou a ser vendido, a taxa de mortalidade ascendeu aos níveis anteriores. Por fim, em 1952, uma equipe de médicos de Birmingham, na Inglaterra, da qual o Dr. Dick fazia parte, fez o elo entre a ingestão de proteínas do trigo e a doença celíaca, ao examinar amostras da mucosa intestinal de pacientes operados. A introdução da biópsia do intestino delgado nos anos de 1950 e 1960 confirmou que esse era o órgão-alvo da doença. A rigor, devo registrar que especialistas em história questionam se as observações empíricas anteriores de Dick na Holanda são inteiramente precisas, uma vez que teria sido difícil para ele, se não impossível, registrar tamanha recaída quando a farinha voltou ao mercado. Mas a polêmica não minimiza a importância da identificação do trigo como culpado. A intenção é apenas ressaltar que o trigo não é o único culpado. Quando então começou-se a notar uma correlação entre problemas celíacos e neurológicos? Uma vez mais, as pistas levam muito atrás do que as pessoas se dão conta. Há mais de um século, os primeiros relatos empíricos começaram a aparecer, e ao longo do século XX, diversos médicos aumentaram condições neurológicas em pacientes com doenças documentaram. Espera só um pouquinho. Há mais de um século, os primeiros relatos empíricos começaram a aparecer, e ao longo do século XX, diversos médicos documentaram condições neurológicas em pacientes com doença celíaca. No entanto, assim que se descobriu que esses problemas neurológicos estavam relacionados à doença celíaca, considerou-se que eles representavam uma manifestação de carências nutricionais provocadas pelo problema intestinal. Em outras palavras, os médicos não pensaram que determinado ingrediente pudesse necessariamente estar perturbando o sistema nervoso. Apenas imaginaram que a condição celíaca propriamente dita, que impede a absorção de nutrientes e vitaminas no intestino, levasse a deficiências, que desencadeavam problemas neurológicos, com danos aos nervos e até perdas cognitivas. E estavam longe de compreender o papel dos processos inflamatórios, o que ainda não fazia parte da biblioteca do conhecimento médico. Em 1937, a revista Archives of Internal Medicine publicou a primeira revisão da Clínica Mayo de artigos sobre a questão neurológica dos pacientes com doença celíaca. Mas nem mesmo essa pesquisa conseguiu descrever de forma precisa a sequência real de acontecimentos. Atribuiu-se o problema cerebral à perda de eletrólitos, provocada principalmente pela incapacidade do intestino de digerir e absorver apropriadamente os nutrientes.
Para chegar a um ponto em que pudéssemos compreender e explicar completamente o elo entre o cérebro e a sensibilidade ao glúten, ainda seriam necessários muitos avanços tecnológicos, sem contar uma compreensão maior do papel dos processos inflamatórios. Mas a guinada recente foi, de fato, espetacular. Em 2006, a Clínica Mayo, mais uma vez, publicou um relatório na revista Archives of Neurology sobre a doença celíaca e perdas cognitivas, mas dessa vez a conclusão foi revolucionária. Existe uma possível associação entre perda cognitiva progressiva e doença celíaca, devido à relação temporal e à frequência relativamente alta de ataxia e neuropatia periférica, com mais frequência associadas à doença celíaca. A ataxia é a incapacidade de controlar o movimento voluntário dos músculos e manter o equilíbrio na maior parte das vezes, como resultado de transtornos cerebrais. Neuropatia periférica é uma forma pomposa de dizer dano aos nervos. Engloba um leque variado de desordens em que os nervos atingidos fora do cérebro e da medula espinhal, nervos periféricos, causam dormência, fraqueza ou dor. Eu vou ler mais um pouquinho, tá? Eu vou ler mais um pouquinho para a gente terminar essa história, tá? Nesse estudo específico, os pesquisadores avaliaram 13 pacientes que mostravam sinais de declínio cognitivo progressivo nos 2 anos que se seguiam aos sintomas iniciais da doença celíaca, ou a uma piora da doença. As razões mais frequentes para que esses pacientes buscassem auxílio médico para as suas deficiências cerebrais eram amnésia, confusão mental e alterações de personalidade. Os médicos confirmaram todos os casos de doença celíaca por meio de biópsias do intestino delgado. Aqueles cujo declínio cognitivo pudesse ser atribuído a alguma outra causa foram descartados no estudo. Na análise, uma coisa ficou evidente, que anulava instantaneamente o que se imaginava saber antes. O declínio cognitivo não podia ser atribuído a deficiências nutricionais. Além disso, os pesquisadores perceberam que os pacientes eram relativamente jovens para sofrer de demência. A idade mediana do início da perda cognitiva era 64 anos, numa faixa que ia dos 45 aos 79. Como foi relatado nos meios de comunicação, segundo o Dr. Joseph Murray, gastroenterologista da Clínica Mayo e um dos investigadores do estudo, escreveu-se bastante sobre doença celíaca e questões neurológicas como a neuropatia periférica ou problemas de equilíbrio. Mas esse grau de problemas cerebrais, o declínio cognitivo que encontramos aqui, jamais fora reconhecido antes. Eu não esperava que pudesse haver tantos pacientes de doença celíaca com declínio cognitivo. Murray acrescentou ser improvável que os problemas dos pacientes refletissem uma conexão casual, dada a associação entre o início ou a piora dos sintomas de doença celíaca e a perda cognitiva. Num espaço de apenas 2 anos, a probabilidade de que fosse uma ocorrência aleatória era muito pequena. Talvez a descoberta mais surpreendente de todo o estudo tenha sido que vários dos pacientes a quem se impôs uma dieta sem glúten tenham verificado uma melhora significativa na cognição. Quando 3 pacientes abandonaram completamente a ingestão de glúten, a saúde mental deles melhorou e estabilizou-se, levando os pesquisadores a ressaltar que poderiam ter descoberto uma forma reversível de perda cognitiva. Essa é uma descoberta extremamente significativa, porque ainda não se conhecem muitas formas de demência realmente sujeitas a tratamento imediato. Por isso, se for possível parar, em alguns casos, reverter o processo de demência, identificar a doença celíaca na presença de declínio cognitivo pode se tornar rotina. Além disso, tal descoberta é mais um argumento contra o acaso como explicação do elo entre a doença celíaca e o declínio cognitivo. Quando lhe perguntaram sobre o embasamento científico dessa relação, Dr. Murray mencionou o possível impacto das citocinas inflamatórias, os mensageiros químicos dos processos inflamatórios que contribuem para os problemas cerebrais. Há mais um detalhe desse estudo para o qual eu gostaria de chamar a atenção. Quando os pesquisadores realizaram tomografias nos cérebros desses pacientes, encontraram alterações perceptíveis na substância branca, que poderiam ser facilmente confundidas com esclerose múltipla ou até pequenos derrames. Essa é a razão pela qual sempre receitei uma dieta sem glúten para os pacientes que me consultavam com o diagnóstico de esclerose múltipla. Em diversos casos, encontrei pacientes cujas alterações cerebrais não tinham, na verdade, qualquer relação com a esclerose múltipla, e se deviam, mais provavelmente, à sensibilidade ao glúten. Para a sorte deles, uma dieta sem glúten reverteu os problemas. Desde o relatório de 2006 da Clínica Mayo, diversos outros estudos documentaram uma relação entre a ingestão de glúten e transtornos neurológicos, como o termo ataxia por glúten, inclusive entrou para o vocabulário médico. Certo, agora sim, paramos por aqui
Estamos na página 85 e começamos amanhã. Continuamos amanhã essa leitura maravilhosa, certo? Então eu te espero. Beijo e até lá.